sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Eu peço que as irmãs abram, né, quem tiver com a Bíblia, em Lamentações de Jeremias. Eu acho que a maioria já conhece esse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim o texto: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom, acho que as irmãs conhecem esse texto. É um texto bem triste, né? Na verdade, aqui já é uma parte que ele fala que ele quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança, mas Jeremias escreve as lamentações num contexto muito triste, num contexto de destruição, né? Jerusalém tinha sido destruída ali por Babilônia, o templo tinha sido destruído, os muros destruídos, a cidade estava ali vulnerável, era um cenário de guerra. E tudo bem que o povo tinha se distanciado de Deus e muitas coisas aconteceram ali como juízo de Deus para aquele povo. Mas Jeremias estava, né, vivendo tudo aquilo ali como profeta naquela terra, e ele começa a ver e falar, a lamentar mesmo sobre tudo o que estava acontecendo. E chega um momento que ele está tão triste e ele está, né, parece que meio sem esperança. Então, o que ele faz? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque quando ele estava olhando para aquele cenário, nada daquilo trazia esperança para o momento que eles estavam vivendo. Quando a Denise falou, você fala para gente sobre esperança? Eu falei, tudo bem. Mas aí depois eu fiquei, né? Acho que tem uns 15 dias isso, eu fiquei pensando o tempo todo assim, né? Será que eu estou tendo esperança? Então eu comecei a me perguntar, né? E a me observar como que eu estou nesse momento. Porque tem dias que eu estou meio para baixo, tem dia que eu estou meio triste, tem dia que eu falo, será que a gente vai sair dessa? Como que vai ser? Como que vai ser o futuro? E tem dias que eu penso assim, nossa, mas e se eu morrer? Como que os meus filhos ainda não estão empregados? Eles ainda não estão resolvidos profissionalmente? E olha a minha situação. A minha mente começa a pensar, né? E a meio que se desesperar. E aí eu fiquei pensando, eu preciso retornar à esperança, né? Tem uma frase do Mário Quintana, poeta, que fala assim: o futuro é uma espécie de banco ao qual vamos remetendo um a um os cheques de nossas esperanças. Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo. Falando aqui sobre a esperança. Existem muitos poemas, muitas frases. Se você jogar no Google, aparece lá 100 frases sobre esperança, 70 frases sobre esperança, 50 frases sobre esperança. Mas eu não quero trazer nada disso. Eu trouxe essa frase porque eu achei bem interessante e fala muito de uma esperança, de um dos tipos de esperança que nós vamos falar nessa noite. Então, o que é esperar? Esperar é um apelo, né, que nos convida a caminhar e a ir sempre adiante pelos caminhos da vida. Não sei se você já parou para pensar o que é a esperança. Parece simples, né? Se eu falar assim, nossa, Denise, você está com esse problema? Tem esperança. Tenha fé, tudo vai se resolver. Parece simples, mas não é. Você sabia que muita gente vive sem esperança? Existe diferença entre viver e existir, né? Quando a pessoa vive, realmente ela é envolvida na vida, ela é envolvida com as pessoas, ela vive. Mas é triste, só que muita gente não vive, só existe.
porque não tem esse envolvimento na vida. E a esperança necessita desse envolvimento, né? Então, hoje eu quero falar com você sobre dois tipos de esperança, mas não é que um seja independente do outro. Eu só vou falar assim de dois tipos. Não estou dividindo também o material do espiritual. Eu sei que tudo é espiritual e Deus se interessa pela nossa vida de modo integral, mas é só para ficar mais claro. Porque daí, sempre que eu vou falar, eu começo a conversar aqui em casa, eu pergunto para as pessoas, né? E eu estava conversando, o que é esperança para você? O que é esperança para você? E uma pessoa falou assim, eu tenho esperança de conseguir a faixa preta no esporte lá que eu estou praticando. É uma esperança. Aí o outro falou assim, eu tenho esperança que na semana que vem eu vou começar a fazer o estágio que eu fui contratado. Eu tenho esperança, eu estou esperando. Né? E aí as pessoas começaram a dar exemplos. Então, eu percebi, assim, que nós podemos ter esperança nas coisas desta vida. Sim. Para que serve a esperança no nosso dia a dia, como esposa, como mãe, né, como profissional? Para que serve a nossa esperança? Para nós agirmos. Quem não tem esperança, para. Né? Porque a esperança é isso, é você ter um objetivo, você esperar que vai acontecer, mas você também agir, é você desejar. Então, a esperança para as coisas daqui, ela está muito envolvida com o desejo. Só que muitas vezes pode não acontecer essas coisas, né? Por exemplo, será que a faixa preta, é certeza que a faixa preta vai chegar para essa pessoa que está esperando? Será que de fato a pessoa vai começar a fazer o estágio na semana que vem? Ele está esperando. Ele está desejando, ele está esperando. A esperança tem a ver com coisas boas. Nós esperamos coisas boas. Né? Nós esperamos, por exemplo, nessa fase, que descubra uma vacina para o corona, para que nós estejamos, que tenhamos um pouco mais de liberdade. Nós esperamos que descubram remédios que consigam tratar as pessoas acometidas. Temos esperança, eu tenho esperança. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e eu me emocionei. Eu falei, nossa, quando esse dia chegar, eu vou chorar, porque eu estou com tanta expectativa, tanta esperança, mas só pode ser que não aconteça. É preciso eu ter esperança para que eu possa acordar, para que eu possa continuar a minha vida, né? Mas a gente não pode ter certeza com as coisas daqui da Terra, né? Porque são coisas que vão passar. Você pode ter esperança de conquistar uma casa nova, que bom. Você pode ter esperança de ter um emprego melhor. Você pode ter esperança de ter um filho. Você pode ter esperança de casar, de tantas coisas, né, que a gente pode ter esperança, mas são de coisas passageiras. Não é que não são válidas essas esperanças, são válidas, só que elas são de coisas passageiras. Mas essa esperança também é importante, porque se você não espera nada, você também não faz nada, né? Então, essa esperança é uma esperança importante. Mas eu quero falar de um outro tipo de esperança que é uma esperança que é um pouco mais, um pouco não, totalmente verdadeira e confiável. Porque essa esperança que nós precisamos aqui na Terra, ela é uma esperança para essa vida, como eu falei, né? E por mais que a gente faça as coisas confiando que Deus está nos ajudando, que Deus, nós oramos confiando que Deus vai responder às nossas orações, mas a confiança, a esperança que eu vou falar agora, que está lá em Romanos 5, eu peço que, se vocês estiverem com a Bíblia, que abram a Bíblia de vocês, é uma esperança que nós não podemos tirar do nosso alvo, do nosso coração, da nossa mente, nós não podemos tirar essa esperança. Porque quando Jeremias fala, ele vê todo aquele cenário, ele vê toda aquela destruição, e ele fala assim, nada disso aqui está me trazendo esperança, porque às vezes está assim também na nossa vida, né? Eu falei de esperança, mas às vezes a gente não está no momento em que a gente consegue esperar alguma coisa. Não está no momento que a gente consiga desejar
né? Porque você está num cenário tão complicado que você fala, eu não consigo mais ter esperança de que alguma coisa boa vá acontecer. Eu já estive assim muitas vezes na minha vida. Ai, dessa vez eu não sei se vai ter jeito, né? E aí, nesse cenário devastador, o que Jeremias fala? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que dá esperança para Jeremias? Ele continua falando que são as misericórdias do Senhor. E em Romanos, Paulo fala aqui nos primeiros versículos sobre esperança também. E esse texto é um texto muito interessante e me chama muita atenção. E eu vou ler aqui dos versículos 1 ao 5 rapidamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gosto muito desse texto, porque quando eu falei da primeira esperança, né, que a gente tem para viver aqui, e essa coisa, essa pulsão de vida, né, que precisa ter esperança, muitas vezes a gente se frustra, né? A gente se engana, porque, nossa, eu esperei tanto por aquilo, esperei tanto por isso, né? E me frustrei. Só que essa esperança que vem de Deus é uma esperança que não confunde. Essa esperança ela não vai trazer para você como que esqueci a palavra agora, uma decepção. Porque é uma esperança firmada em Deus e não quer dizer sobre as coisas daqui da terra. Só dessas coisas que eu posso conquistar, que eu posso ter, ou a minha saúde, não é só disso que essa esperança está falando. Essa esperança está falando na firmeza que Deus é para nós, no sustento que Ele é para nós. Então, essa esperança se refere à nossa vida futura. Eu não vou entrar aqui nas questões, porque esse texto ele dá muitos estudos e muitas pregações sobre esse texto, mas eu quero me ater aqui na questão da esperança e no desenvolvimento dessa esperança em Deus. Então, essa esperança quer dizer sobre as coisas eternas, não está dizendo sobre as coisas daqui da terra. E não é que a gente vai também viver como ET, não é isso. Mas a nossa esperança, ela não está somente nisso, somente que vai sair uma vacina, somente que o meu filho vai começar a trabalhar, somente que amanhã eu vou ter tal coisa para fazer. A nossa esperança, ela não está firmada nisso, mas ela está firmada na obra redentora de Cristo Jesus. E isso é tão maravilhoso, porque aí, quando a gente para de olhar para essa esperança, porque às vezes a gente se frustra, às vezes a gente fica até assim, será que é da vontade de Deus? Às vezes a gente espera, acha que é da vontade de Deus e não é, né? Então, quando nós olhamos para essa esperança que não falha, a nossa vida muda. E não tem como nós... O crente não pode falar que não tem esperança. Porque se você é crente, se você é uma mulher cristã, você não pode falar que não tem esperança, porque a sua esperança é Deus. E Ele não falha. Ah, mas eu passei por um momento tão difícil. Como que Deus não falha? Deus não falha. Né? No Salmo 23, versículo 4, fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, eu fico pensando muito nessa época de Covid, porque a gente ora, sim, né, por proteção para nossa família, a gente ora para que, né, a minha mãe, ela é idosa e mora comigo, e ela sempre pergunta, será que todos nós vamos sobreviver, né? E é uma dúvida nossa. E eu fico pensando assim, e se acontecer de um de nós pegarmos esse vírus e formos internados e até passarmos mesmo no Vale da Sombra da Morte?
A minha esperança é o quê? É Deus. É quem? É Deus. A minha esperança não está firmada nos médicos. Eu posso morrer, mas eu tenho essa certeza de que Deus está comigo no vale da sombra da morte. Eu não sou imortal, então eu tenho certeza. É essa esperança, mas é uma esperança estranha, né? Falando de morte, falando de dificuldade, mas é essa esperança que é uma esperança maravilhosa, porque quando você está tudo bem, quando está tudo, né, tá em festa, você precisa ter esperança, né? A esperança, normalmente, nós precisamos exatamente ir nesses momentos de tribulação, nesses momentos conturbados, né? E aí você pode falar assim, Simone, mas eu acho que eu não tenho esperança. Esse sentimento, porque esperança é um sentimento, né? É uma sensação de um futuro bom. Mas eu não consigo ter essa esperança. Então, a Bíblia nos mostra um caminho. Aí em Romanos, porque Jeremias, quando ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele fala das misericórdias do Senhor, então ele já sabia qual era a esperança da vida dele, e muitas vezes a gente não sabe. Em Romanos 5, ele nos dá esse caminho, né? Quando ele fala assim, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aí tudo bem, né? Mas só que depois ele fala assim, mas não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou pedindo a Deus paciência. Cuidado, porque a paciência ela não vem assim do nada. Da mesma forma, a esperança. Se você está pedindo esperança para Deus, você tem que estar preparada, porque o caminho para você ter a esperança não é assim simplesmente a esperança, puf, né? Chegou, mas é um caminho que Deus mesmo traça na nossa vida. E Paulo fala assim, por quê? Nós também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? A tribulação, ela produz perseverança. Então, o que é perseverança? A perseverança é você se manter firme. Se você está sofrendo, se você está com algum problema, saiba que a sua tribulação não é para a sua derrota, mas é para você perseverar, é para você se tornar firme. Porque quando está tudo bem, a gente precisa de momentos bons de refrigério, concordo. Mas é na tribulação que a gente cresce, é na tribulação que a gente percebe o quanto Deus cuida de nós, e é na tribulação que nós temos a oportunidade de nos mantermos firmes, né? E de dar glórias a Deus, apesar de estar passando por momentos difíceis. Não é fácil, mas a perseverança é essa firmeza, apesar da tribulação. E quem aqui nunca passou por momentos complicados? Eu já passei bastante, né? Mas, então, a tribulação ela vai produzir essa perseverança. E depois da perseverança, ela vai trazer o quê? Experiência. Então, você vai se manter firme e você vai ser experimentado. A experiência aqui tem esse sentido também. Você vai ser experimentado nessa tribulação, tendo firmeza, né? E aí você vai passar a ter experiência. E com a experiência, então depois, olha, você passou a tribulação produziu firmeza, perseverança, a perseverança produziu experiência, você foi experimentada, e aí essa experiência te dá esperança, que é você esperar coisas boas. Você pode esperar coisas boas para essa terra? Claro, Deus tem coisas boas para nós. Não é só na vida futura, na vida após a morte. Deus tem coisas boas para você, sim, mas a sua esperança não pode se resumir a essa terra. Muitas vezes nós perdemos a esperança por isso, porque nós estamos resumindo a nossa esperança, e Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Ele fala, se a nossa esperança está resumida a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na glória. E é por isso que muitas vezes a gente acorda meio cabisbaixa, a gente acha que está tudo perdido, né? Mas não. É essa palavra que Deus tem para você nessa noite e para mim também,
né? Deus tem essa palavra ao meu coração também. Eu sei que o cenário de hoje talvez não seja tão drástico quanto o cenário ali de Jerusalém na época de Jeremias, mas eu não sei como está na sua casa. Às vezes a gente vive cenário pós-guerra, né? Ou cenário de guerra ainda. Quantas vezes eu já passei, e há pouco tempo uma pessoa falou esse termo, eu falei, nossa, você falou o termo certinho, porque por várias vezes na nossa vida a gente passou por cenário de pós-guerra. E, e aí eu não sei como que está a sua vida. Você pode estar aí nesse momento mesmo devastador, né? Momento de preocupação. Mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Tantas coisas têm acontecido, tantos pedidos de oração, né? Que hoje foram feitos, e Deus está nos convidando para nós, através, né, das lamentações aqui de Jeremias, para que nós tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. E é bem interessante esse versículo, porque eu fiquei pensando também nessa memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque muitas vezes, assim, muitas vezes não, né? A memória, a gente não manda nela o que a gente quer guardar, o que não quer guardar. A gente vai vivendo e vai guardando, vai acumulando. Só que essa memória que Jeremias fala é uma memória intencional. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque normalmente vem as coisas ruins mais fáceis, né, na nossa mente do que as coisas boas. É muito mais fácil a gente ficar revivendo um trauma do que a gente ficar revivendo um momento que foi tão bom na minha vida. Vem com muito mais intensidade a parte do sofrimento. Mas Jeremias fala assim: olha, eu estou aqui, eu sei que Deus castigou o povo, eu sei que a gente está na miséria, a gente está em pecado, está numa situação assim terrível. Mas se eu olhar para esse cenário, eu estou perdido. Eu quero trazer para a minha memória o que me pode dar esperança. E qual é a esperança de Jeremias? É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Olha que maravilha! Deus castigou o povo, né? Sempre tinha juízo. Quando o povo errava, Deus julgava, Deus mandava destruição para o povo, mas ele nunca acabou com esse povo. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Não sei como anda aí o seu coração, como anda a sua esperança. E eu quero dizer para você, né, medite um pouco mais aí em Romanos 5. E peça, se você está pedindo esperança para Deus, então peça para Ele também essa firmeza na tribulação. Peça a Ele que você tenha essa experiência de perseverança na tribulação, porque aí você vai ter esperança. E a esperança também que você pode ter é pensar nas coisas que Deus já fez na sua vida. Então, você também pode trazer à memória as coisas que Deus já fez por você. E essas memórias são boas também para a nossa mente e para a nossa vida, porque elas também nos ajudam a ter esperança. Às vezes eu penso assim, nossa, parece que eu estou com o mesmo problema que eu já tive algum dia. Ah, dessa vez eu acho que, não sei se Deus vai fazer de novo. Olha a minha mente limitada, né? Mas Deus, ele não se cansa de usar de misericórdia para com as nossas vidas, né? E aí Deus abre um caminho de novo. Então, traga à memória aquilo que... Pense um pouco, o que Deus já fez na sua vida? Como que Deus te sustentou até aqui? E isso pode servir de esperança. E pense se a tua esperança está firmada nas coisas daqui dessa terra ou se está firmada nas coisas lá do alto. E essa esperança, olha que magnífico, é a esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, a esperança que Deus colocar no seu coração, ela não confunde, porque ela vem do amor de Deus. Não significa, de novo, que você não vai ter problemas, que você não vai ter tribulação. Mas a questão é olhar para o alvo e se firmar nessa esperança que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe
porque você tenha esperança firmada em Deus e que a esperança do porvir esteja aí presente na nossa igreja, nas mulheres, na SAF, e que a gente possa também passar essa esperança para os nossos filhos, para os mais jovens, né? Conheço crianças desesperadas, sem esperança, é triste. Então, que Deus nos ajude a vivermos, não somente existirmos. Que Deus nos dê vida. A vida é envolvimento, então que Deus nos dê essa vida para que nós possamos realmente estar vivendo com esperança. Amém?